Oi, pessoal, boa tarde a todos. Aqui é o professor Darlan, da disciplina de Geografia, da Escola Salles Campos, vocês já me conhecem. Hoje eu estou aqui para a gente comentar as questões que vocês receberam e responderam aí na última semana, tá bom? Então, só lembrando que a gente está falando durante toda essa semana, aliás, durante todo o mês, o conteúdo anterior e esse disseram respeito ao tema população mundial. Então, a gente está estudando aí como investigar, qual é a importância, né, de fazer estudos, levantamentos, fazer censos, contar a população nos países e também no mundo inteiro, para entender como é que essa população funciona, o que é que ela precisa para ter a melhor qualidade de vida, tá bom? Então, a gente está entrando nessa segunda parte do conteúdo. A gente vai aqui abrir agora para vocês o nosso questionário, né, aquilo que foi disponibilizado. Foram 5 questõezinhas, e antes a gente teve também o conteúdo, né? O conteúdo que dessa parte, a gente falou na primeira parte, né, dos conceitos, as principais ideias ligadas às teorias demográficas, né? O que é natalidade, o que é fecundidade, o que é mortalidade e tudo mais. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho de forma mais geral da população mundial. Aí vocês tiveram um texto, né, para falar como é que está sendo distribuída a população hoje no mundo, né, onde é que a gente tem mais pessoas concentradas, onde é que a gente tem mais pessoas, né, distribuídas e etc. Tá bom? Então, por continente, nós fizemos esse estudo, e também o que é transição demográfica, que vocês também puderam estudar um pouquinho aqui. Alguns TDs foram disponibilizados, já pensando aí no Enem, tá? E também alguns vídeos, né? O que é população, qual é a população do mundo, para ver como é que está distribuída a população do mundo, a estrutura populacional e também a questão da imigração. Vamos lá para as questões, rapidinho. A primeira questão é a questão do Enem, e como toda questão do Enem, ela traz uma informação e vocês precisam tirar a informação dali, né? Precisam saber extrair essa informação. Então, aqui a gente tem 2 gráficos que a gente chama de pirâmide etária. Ele tem na sua base a contagem das crianças, né? E aí, à medida que você vai subindo a pirâmide, você tem a idade aumentando. E aí você vê também que ele tem um lado, né, marcando a quantidade de homens por idade, e do outro, a quantidade de mulheres, tá? Então, pessoal, temos 2 pirâmides, uma ligada à população residente no espaço urbano, nas cidades do Brasil, e o de baixo ligado à população rural, os moradores do campo, tá? E aí a gente vê diferenças, né? Especialmente aí na distribuição por idade, que a gente está vendo que há diferenças entre a população rural e a população urbana. Então, a questão pede o quê? A interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica demográfica brasileira demonstram o quê? E aí, vamos lá. Ela demonstra a menor proporção de homens na área rural. A gente consegue ver na área rural mais homens do que na área urbana? Acho que não, né? Tem aqui uma divisão por idade, é desigual por idade, mas por sexo talvez tenha a mesma proporção. Aumento da proporção de fecundidade na área rural. Opa, será que dá para dizer que aumentou o número de nascidos no campo? Ou será que a gente está vendo uma diminuição da fecundidade na área urbana? A gente está vendo, o que é fecundidade? É a taxa de nascidos, né? Então, o que a gente percebe aqui nesse gráfico? Que a quantidade de crianças na faixa etária de 0 até 20 anos, crianças e adolescentes, ela é menor, né? A participação da população jovem é menor nas cidades do que no campo, o que sugere que as mulheres nas cidades elas tendem a ter menos filhos. É isso que esse gráfico está aqui apontando para a gente, né? Então, a resposta seria a letra C, tá? A gente não vê uma queda na longevidade da área rural e nem uma queda no número de idosos na área urbana. A gente está vendo, não dá para comparar, né? Se está caindo, se está crescendo. A gente consegue saber só em relação ao que está apontado aí nas pirâmides, tá bom? Então, a resposta é letra C. Ok? Vamos para a segunda, rapidinho. Essa aqui é bem fácil. De acordo com dados divulgados em 2009 pelo Fundo de População das Nações Unidas, o planeta Terra hoje é habitado por 6... Hoje não, né? Um pouquinho... Em 2009.
ele era habitado por 6,826 bilhões de pessoas, quase 7 bilhões de pessoas. Essa população está distribuída de forma desigual pelos continentes. Nesse sentido, marque a alternativa que corresponde ao continente mais populoso. E aí é a América do Norte, África, é a América como um todo, a Ásia e a Europa. Essa é bem fácil, né? Tá lá no textinho, quem leu, não tem como errar essa. A resposta vai ser a letra D. A Ásia tem mais da metade da população mundial hoje. Um continente super povoado, ok? Desculpa, super populoso. Ok? Vamos para a terceira rapidinho. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa. Então, na Europa, a gente está vendo que o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total, né? Ou seja, vai ter uma grande participação de idosos acima de 60 anos na Europa. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do quê? Por que a população está cada vez mais idosa, né? A participação de idosos está aumentando muito. A gente está falando de um declínio da taxa de natalidade, menos nascidos, e um aumento da expectativa de vida, que a gente chama de longevidade. Será isso? Será o aumento da natalidade, está nascendo mais crianças, diminuindo a expectativa de vida? Acho que não, né? C, crescimento vegetativo, está aumentando. A gente tem muitos nascidos e um saldo de população crescendo. Será? A gente está vendo, inclusive, em alguns países da Europa, a população regredindo, diminuindo, tá? Então, é importante ficar atento. Há um aumento da longevidade, da expectativa de vida? Talvez, né? Mas também há um aumento do crescimento vegetativo, como a letra D está apontando? Acho que não, né? O crescimento vegetativo diz respeito a nascidos, né? É quando você pega o número de nascidos e diminui pelo número de mortos. Eu acredito que na Europa, por conta da baixa fecundidade, as mulheres tendo menos filhos, não haja um crescimento vegetativo muito grande. A letra E, declínio da taxa de mortalidade. Tem pessoas morrem menos. E uma diminuição da longevidade. Bem, se a gente tem uma participação de idosos maior, sinal de que a longevidade tem se ampliado, né? Então, a resposta vai ser, de fato, a letra A. É o declínio da taxa de natalidade, menos nascimentos, e um aumento da expectativa de vida, que a gente chama de longevidade também, tá? Que é a esperança de anos de vida que a pessoa tem ao nascer em um país. Beleza? Quarta questão, o conceito migratório em destaque na manchete da reportagem abaixo significa. Então, vamos ver que reportagem é essa, né? Evitar o êxodo rural é o principal desafio da política interna chinesa. Essa é a manchete. A luta de clãs perante o 18º Congresso do Partido Comunista da China não mudará, provavelmente, um dos principais eixos da política interna chinesa, impedir o êxodo rural, ainda mais agora que as pessoas que vivem nos centros urbanos superam pela primeira vez a população do campo no país. Em 2012, data da matéria, a China teve a população urbana pela primeira vez na sua história maior, né? Passou de 50% da participação em relação à população rural, mais pessoas vivendo nas cidades chinesas. Então, ele está falando do conceito migratório que tem aí. E qual é o conceito que a gente tem em ênfase? O tal êxodo rural. Ele está falando basicamente do êxodo rural. E o que é que significa o êxodo rural? É isso que a questão quer da gente. Vamos lá. O êxodo rural é a saída de pessoas de países predominantemente rurais para sociedades urbanizadas? Bem, vamos esclarecer, pode ser confuso isso, tá? O êxodo rural está ligado a pessoas que saem de um lugar do campo e vão em direção à cidade. Isso não quer dizer que elas vão sair do campo de um país e vão para a cidade de outro país, muito pelo contrário, viu? Então, cuidado para não fazer confusão. A gente está falando de um mesmo país. Êxodo rural é quando a pessoa sai da área rural, do interior, e vai para as cidades do mesmo país. Se ele sai do campo e vai para a cidade de outro país, a gente está falando de migração, de um processo de imigração, né? Que ele está saindo para um país de fora, tá bom? Então, êxodo rural está ligado a dentro, né? Dentro daquele mesmo país. Então, essa aqui, por pouco, quem não estava atento, né? Pode ter
escorregado. Letra B, o deslocamento diário e contínuo da população do campo para trabalhar nas grandes cidades. Bom, a gente está falando de êxodo rural, não quer dizer que esse movimento é diário, viu? Quando a gente está falando de deslocamento diário, a gente está falando de movimento pendular. É outro conceito, é outra ideia. C, a perda da população rural em razão do deslocamento desta para outros países. Olha aí, novamente, a ideia de mudar de país, né? Não está ligado necessariamente a êxodo rural, isso. Letra D, o exílio voluntário. Quando a gente fala em exílio, a gente fala de expulsão, né? Ou de fuga de um país para o outro. Praticado por moradores das cidades em direção às zonas rurais afastadas. Na verdade, a gente não está falando de sair da cidade e ir para o campo, a gente está falando de sair do campo e ir para as cidades. Tá? Então, o que é o êxodo rural? Letra E, a migração em massa de trabalhadores do campo para as cidades em um mesmo território, ou seja, no mesmo país. É óbvio que é essa a alternativa, né? Letra E, se você não estiver atento, você escorrega, né? Uma palavrinha ou outra, às vezes, faz a gente cometer algum erro. Então, vamos ficar atento. Quinta questão, a gente tem figuras de um cartunista comparando o tráfico negreiro, né? Então, esse primeiro barco aqui que a gente está vendo na imagem é um navio negreiro no século 17 até o 19, né? O tráfico negreiro ficou ativo aí entre os países, e hoje, no século 21, a gente tem muito também esse tráfico aí, ou essas estratégias de refugiados, né, de pessoas de alguns países entrando em outros de forma ilegal, ok? O que é que leva isso a acontecer? A gente precisa pensar nisso, né? E aí o cartunista está fazendo um comparativo entre a situação dos escravos no século XVII e a situação no século XXI de refugiados, de imigrantes que entram ilegalmente, né, ou que buscam outros lugares, né, para entrar ilegalmente, sem documentação, sem registro, sem acompanhamento do Estado. Então, a comparação do cartunista e os conhecimentos sobre as migrações do mundo revelam que os imigrantes, vamos lá, temos 4 opções, vamos analisar se cada uma delas está correta. Primeira afirmação. Em situação irregular, esses imigrantes ficam sujeitos a incertezas e discriminações e acabam por integrar marginalmente a força de trabalho, o que se transforma, em alguns casos, em escravidão. Bem, muitos países a gente sabe que tem leis que impedem a entrada desses imigrantes, né? Entrada livre. Então, para fugir de algumas situações como guerras, como fome, como problemas ambientais até, muitas dessas pessoas, elas fogem, né, desses países, desses lugares em crise e vão procurar melhores condições de vida. Chegando em alguns países que têm leis rígidas, né, eles, para conseguir fazer, né, a entrada em alguns países, precisam fazer isso de forma ilegal. E aí, muitas vezes, de fato, entram em situação irregular e ficam sujeitos a integrar marginalmente a força de trabalho, ter emprego sem carteira assinada, sem direitos e etc. Né? E em alguns casos até em escravidão, a primeira está correta. Né? Vamos salvar aí a primeira afirmação como uma afirmação correta. Segunda afirmação, tem plena cidadania, ou seja, todos os direitos do cidadão. Gozam de direitos civis, como serviço de saúde, né? Aqui o SUS, de educação, gozam de direitos de transporte. Será que eles conseguem viver assim? Acho que não, né? A segunda, marquem aí, ela está incorreta. A primeira está correta, a segunda está incorreta. Terceira afirmação, vamos lá. Esses indivíduos assumem um trabalho pesado com baixa remuneração e vivem em bairros afastados ou no subúrbios da cidade. Subúrbio é a periferia, aquela parte, né, que está distante do centro, que tem dificuldade de se locomover e às vezes tem até condições de moradias precárias. Tá? Então, a terceira está correta? Sim, né? Muitas vezes, para fugir, né, dessas leis, eles acabam se instalando em lugares de baixas condições, né, de condições precárias de sobrevivência e moradia, tá bom? Então, a terceira está correta também. Primeira certa, segunda errada, terceira correta. Vamos para a última, quarta afirmação. Esses imigrantes são vítimas de atitudes racistas ou, né, de intolerância, conhecidas como xenofobia. O que é a xenofobia? Quem viu o vídeo vai saber explicar, né? Xenofobia é o preconceito que uma pessoa tem por pessoas estrangeiras, né? Por imigrantes.
Muitas vezes a gente vê isso, especialmente nos países da Europa, nos Estados Unidos também é possível verificar isso, né? A aversão a estrangeiros, a pessoas de outros países, a outras culturas. Então, a quarta está correta? Sim, é muito comum que as pessoas estrangeiras, imigrantes, especialmente imigrantes ilegais, sejam vítimas de atitudes racistas ou de intolerância, como a xenofobia. Então, a gente tem a primeira questão correta, a segunda errada, a terceira correta e a quarta. Qual é a alternativa que dá essa opção para a gente? Letra D, apenas 1, 3 e 4. Afirmações 1, 3 e 4 são as afirmações corretas. Fácil, né? Só demandando a atenção de vocês, né, gente? Então é isso. Agradeço a atenção de todos. Vamos ficar aí atentos. Próxima semana a gente continua. Enquanto a quarentena estiver aí ativa, a gente está aqui enviando esses feedbacks para vocês, beleza? Então não esqueçam, fiquem em casa, cuidem-se dos familiares de vocês, dos pais, dos avós, né? E lembrem-se, né, de ter aí tá sempre acessando, né, esse material que a gente envia para vocês, para a gente não parar de exercitar o cérebro, que é importante nesse momento, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo conteúdo. Valeu!